técnicos na igreja, sacrifícios vivos. Essa é a primeira aula de coisas que eu quero ensinar sobre como fazer som na Segunda Igreja Batista Portuguese Language Ministry, e acho importante entender essas coisas, mas são coisas que são difíceis ensinar nos domingos. Então vamos começar com coisas espirituais que afetam o nosso trabalho ou que são razão de nosso trabalho. Pensando como sacrifícios. Romanos 12, 1-2 fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levítico 1, versículo 1-4 diz: da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal com oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então aqui nós veremos que Romanos 12:1 ensina que os cristãos, nós devemos nos apresentar como sacrifícios. E Levítico mostra que os israelitas, as pessoas originais de ler essas palavras do Paulo em Romanos, que eles vão pensar sobre o que é um sacrifício. Deve ser sem defeito. Em Levítico temos exemplo de sacrifício de propiciação para pagar pelo pecado, mas Jesus é nossa propiciação. Agora oferecemos um sacrifício de gratidão e obediência. Aqui eu tenho algumas fotos de... acho que esse é o Noé oferecendo um sacrifício. Tem a arca ali e o arco-íris aqui. E essa é nossa igreja. E esse é um tipo de sacrifícios que nós podemos oferecer como cristãos. Agora, pensando com os sacrifícios, Salmos 51 fala de sacrifício de propiciação pelo pecado, como ter um coração puro e como agradar a Deus. Após pedir um coração purificado de Deus, Davi explica que é só depois que termos um coração puro que podemos ter nossos sacrifícios aceitados. Salmos 51, 16-19 diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. O Davi está falando ao Deus agora. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então, Deus não está priorizando coisas físicas como uma ovelha perfeita, mas o coração quebrantado que está entregando o melhor que tem. Outras considerações bíblicas: a proclamação da Bíblia e o louvor em
um exemplo disso em Salmos 51, de 13 a 15, são prioridades do trabalho. Neemias 8:8 dá um exemplo de pregação. Diz: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, em nosso ministério, na área de som e as outras coisas de produção, as palavras do louvor e as palavras da pregação precisam estar claras. Outras considerações. A Bíblia ensina que variação de instrumentos, estilos e canções novos são um jeito bíblico de louvor. Um exemplo disso de Salmos 96, versículo 1. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Aqui eu tenho alguns instrumentos meus. Outras considerações bíblicas continuamos. Deus dá a habilidade de fazer artes para o culto. Diga a todos os homens capazes, aos quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão. Esse é Deus falando aqui ao Moisés, como ele pode começar o culto, a prática de oferecer louvores e holocaustos ao Deus em Êxodo. Então diz: diga a todos os homens capazes, aos quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. E aqui temos uma lista de coisas que esses homens capazes vão fazer, e podemos ver que esse é, como diz no fim, trabalho artesanal. Então, eles não estão ensinando a Bíblia, não estão pregando, fazendo qualquer tipo disso. Eles estão usando as habilidades que Deus que Deus deu a eles. Então, esse é um tipo de coisa que nós podemos fazer também. Com esse trabalho técnico que nós façamos, nós estamos também servindo a Deus. E são essas coisas que eu quero ensinar no primeiro, porque essas são as coisas mais importantes. Ter um coração puro é a prioridade de Deus. Quando nós entramos na igreja ali, não importa se o culto é perfeito, se os nossos corações não são quebrantados e puros diante dele. E nós só podemos fazer esse por o sacrifício do Filho dele, o próprio Jesus Cristo. Então, nós façamos tudo que nós façamos para ele, para glorificar ele, e precisamos manter essa em mente enquanto estamos trabalhando com qualquer coisa.